as meninas na semana, onde elas apresentaram um pouquinho dos nossos conteúdos. Mas uma das opções que vocês têm disponível já agora são os laboratórios virtuais, né? Nos laboratórios virtuais, vocês vão perceber que no nosso catálogo nós temos de todas as áreas, né? Desde a área, né, de exatas, desde a área de saúde, humanas, e ele fica totalmente disponível para vocês. O que é legal aqui dos laboratórios que vocês têm, que vocês vão ver, é que os laboratórios, eles têm uma alta fidelidade aos laboratórios físicos. Inclusive, vocês vão ver ali um pouquinho depois da nossa história, nós começamos com um laboratório físico. Nós não começamos direto no laboratório virtual. E é muito legal isso. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que os laboratórios, caso vocês tenham aqui laboratórios físicos na área de computação, na área de TI, a ideia não é substituir em nenhum momento esses laboratórios presenciais, muito pelo contrário. Ele vai servir, inclusive, para que o aluno ele se prepare para essa prática, para que ele possa, daqui a pouco, aperfeiçoar aqueles conceitos que você já vem trabalhando em sala de aula, para que no momento que ele faça a prática em conjunto com vocês ou nos laboratórios, ele possa fazer com mais segurança, né? A gente foca todo o laboratório na experiência do aluno. E por que que é isso? Vocês vão ver que os laboratórios, eles são trilhas de aprendizagem. A gente não vai ter só o experimento para o aluno fazer, vai ter todo um objetivo. Então, cada laboratório vai ter um objetivo diferente. Ele vai ter todo um conceito, né? Várias questões, várias nomenclaturas que a gente está trabalhando com os alunos, várias atividades para daí, de fato, ele fazer o experimento. E a gente fala também aqui um pouquinho da quebra de paradigmas. Por quê, gente? Porque o aluno, ele tem, quando ele faz o laboratório virtual, ele é como se ele tivesse uma chave do laboratório 24 horas por dia, porque ele pode fazer e refazer experimento quantas vezes ele quiser. Então, isso é bem legal para complementar aquele material que a gente já vem trabalhando. Um pouquinho da nossa história, nós começamos lá em 2011, como eu tinha falado, com equipamentos físicos para a área de engenharia. Então, a gente começou aqui nas exatas, lá em 2011. Em 2016, com a expansão do modelo híbrido, a gente fez reprojetos de equipamento. E em 2017, 8 anos atrás, a gente fez, então, começou, né, com a nossa jornada de laboratórios virtuais para a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Então, nosso projeto, né, de laboratórios, ele é um projeto que tem mais de 8 anos. Um pouquinho aqui em 2019, então a gente teve a compra da Algetec pela Mais A Educação. Talvez alguns de vocês conheçam os laboratórios pelo nome de Algetec, né? E em 2020, a gente sabe, né, que com a pandemia, a gente se forçou a ter obrigatoriamente a virtualização do ensino. Então, a gente teve uma grande ampliação do catálogo de laboratórios virtuais para todas as áreas, exatas, saúde e humanas. E em 2021, a gente começou com a expansão para os nossos vizinhos aqui na América Latina. Um pouquinho aqui, gente, dessa imagem aqui que está visual, ela é um experimento de um laboratório de saúde, tá? Mas é importante que vocês saibam que esse experimento, ele não é um experimento que se repete em todo o laboratório. Cada laboratório, ele vai ter um experimento, ele vai ter objetivos diferentes conforme a área de atuação. Depois eu vou mostrar e vou fazer a simulação de um experimento aqui e um experimento de um laboratório de TI. Mas em números, é importante que vocês saibam que a gente conta com mais de 1.000 laboratórios virtuais, mais de 480 práticas na área de saúde, mais de 300 práticas na área de exatas, mais de 118 práticas na área de ciências naturais e mais de 130 práticas na área de humanas e ciências sociais e aplicadas. É bem importante que, conforme a gente vai tendo novos laboratórios, a gente vai comunicando vocês. Mas sempre assim que a gente libera um laboratório novo, ele já vai ficar disponível no catálogo de vocês. Um pouquinho, então, dos laboratórios físicos. Então, aqui são os laboratórios de engenharia que a gente mostrou, que foram a origem dos nossos laboratórios virtuais. E aqui, percebam, nesse próximo slide, eu vou mostrar alguns experimentos. Percebam que conforme a área, e claro, conforme o objetivo do laboratório, o experimento em si
ele é diferente. Então, aqui a gente tem um experimento na área de saúde, a gente tem aqui um experimento na área de engenharia, a gente tem experimentos aqui na área de educação. Esse penúltimo é um experimento na área de gastronomia e o último na área de direito. Um pouquinho dos benefícios, tá, gente? Vocês vão perceber que nem eu comentei que cada laboratório ele vai ter um objetivo diferente. Então, naturalmente, além do conteúdo, o experimento em si é diferente. Vocês vão ver que a gente vai ter habilidades manuais e procedimentais, ou seja, é o aluno fazendo alguma atividade, mexendo em algum equipamento aqui no laboratório. Alguns outros laboratórios vão reforçar aqueles conceitos que a gente está trabalhando em sala de aula com o aluno, e outros vão trazer uma atitude do aluno. O que, que é isso? Ele daqui a pouco vai fazer algum atendimento, alguma consultoria nesse laboratório, nesse experimento que a gente está vendo. Agora, gente, eu vou parar de compartilhar, mas eu vou mostrar para vocês algumas simulações, né, de alguns clientes parceiros nossos, de que forma que eles trabalham no laboratório. E vocês vão ver que a gente tem de trabalhar. Esse aqui, que é o próximo, gente, é uma aula síncrona com tela touch. Então, caso vocês tenham daqui a pouco uma tela touch, vocês podem, em sala de aula, né, ou no momento com o aluno, fazer a simulação do experimento. Então, aqui eu vou dar play, e aqui a Janaína vai falar um pouquinho sobre esse Essa é a experimento. prática de coloração de grão utilizada na área da saúde. Sempre no canto superior esquerdo nós temos o menu onde a gente pode acessar as diversas partes do laboratório, inclusive dando atividade a cada elemento. Microscópio, as lâminas, também a parte da pia e soluções. E começamos sempre o experimento pela parte do armário de EPIs. No armário de EPIs, os alunos vão pegar os seus equipamentos de proteção, assim eles realizam no presencial. Passamos então as lâminas para gotejar o soro biológico. Vejam que temos 3 lâminas aqui, gotejando em apenas uma, para ser mais rápido, mas se o aluno utilizar o experimento e colocar soluções nas 3, ele vai ter 3 resultados diferentes. Assim como no laboratório físico, aqui no bico a primeira questão é acender a válvula de gás. Então, ele fica sempre fechado por segurança, a gente acende ele, passamos ao bico. No laboratório, a gente tem a possibilidade de conceitos serem mostrados, então aqui traz um pouco explicando informações do bico. A gente vem para fazer o ajuste da chama. Então, se eu não liberar o gás aqui, se eu não disponibilizar gás aqui, ele não vai acender. Vocês podem até tentar fazer que ele não acende. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de uma instituição de ensino parceira nossa aqui da América Latina, que é uma atividade assíncrona, né? Que pode ser tanto para o EAD para o presencial. O professor vai explicando o conceito e aqui depois tem o experimento mostrado em si. Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente estamos cursando el 4º ciclo. En este curso de estática vamos a desarrollar un nuevo video sobre acerca del ensayo de hidrostática. A continuación, los integrantes de este video. Então, aqui só eu vou apresentar para avançar aqui, para de fato o Primero que laboratório. nada, vamos a la vista del dinamómetro. Posteriormente, colocamos el cilindro de Arquímedes sobre la mesa. Luego, calibramos el dinamómetro y observamos hasta que este esté en su posición 0. Luego colocamos el cilindro y observamos su peso.
É legal que aqui no Melhor laboratório o ele. aluno também consegue Vamos fazer alimentar el trabajo anotações. Isso é y um ponto levantamos. importante. Então, conforme ele vai fazendo práticas, ele vai anotando o que ele observou, o que ele fez, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma professora que, na apresentação, o aluno teve que mostrar aqui o experimento. Cilindro. Um pouquinho dos nossos objetos imersivos, pessoal. A gente tem tanto objetos do tipo 3D, a gente tem mais de 1.500 objetos aqui no nosso catálogo, também voltado para a área de exatas, saúde, educação e sociais e aplicadas. Um ponto importante que eu gosto muito de frisar nos imersivos, gente, é que ele aumenta a experiência de aprendizagem do aluno de uma forma muito alta. Só que o que eu também gosto de reforçar o seguinte com os profs, tá? Se eu só colocar um objeto imersivo 3D, ou ainda se eu colocar depois um vídeo 360, se eu só colocar ele na trilha D2L, sem contexto nenhum, o aluno não vai entender. Então, eu gosto muito de frisar e de também orientar que vocês usem esses objetos imersivos para complementar aquele material que você já tem. Depois ali eu vou mostrar, por exemplo, um objeto 3D focado na evolução dos computadores, né? Que a gente sabe, hoje a gente tem o computador, mas nem sempre foi assim. Então, ali é um exemplo que pode complementar aquele material que a gente já trabalhou com o aluno. Aqui a gente tem os vídeos, pessoal. Vídeos 3D, vídeos 360. O que eu gosto de dar como exemplo prático, tá? É como se eu acompanhasse, eu inserir um vídeo 360, é como se o aluno ele estivesse no canto da sala ou no canto de uma obra, observando o que está acontecendo. A gente sabe que muitas vezes o aluno ele não tem contato com a prática no primeiro ou segundo semestre e nem sempre a gente tem como levar o aluno para uma prática em todas as disciplinas. E o vídeo 360, ele permite que o aluno mergulhe de fato no dia a dia da profissão. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma obra, a gente tem ali um acompanhamento no hospital, às vezes numa linha de produção. Então, de fato, ele consegue observar as pessoas, né, e o que elas de fato estão fazendo. Então, também, assim como objetos, é uma forma ótima de enriquecer aquela experiência do aluno. O que eu quero mostrar para vocês, que sei que vocês são profs aqui da área de TI. Aqui a gente tem um laboratório, né? Os mais de 1.000 laboratórios que a gente tem à disposição. Mas eu vou frisar com vocês aqui quais são os laboratórios que a gente tem para a área de TI. Eu sempre sugiro daqui a pouco que vocês possam dar uma olhada em todo o catálogo. Daqui a pouco a gente tem alguma disciplina que pode ser comum a outros cursos, tá? Mas basicamente referente à engenharia, né? Aqui a área de TI. A gente tem, por exemplo, aqui práticas de internet das coisas, comitê dos métodos, inteligência artificial, arquitetura de computadores, jogos digitais, criptografia e segurança, gerência de processo, gerência de processador, machine learning, arquitetura de computadores. Esses são exemplos de laboratórios virtuais. E caso vocês queiram utilizar, querem entender como que acontece um laboratório, onde que vocês vão? Prof, esse aqui é um catálogo avulso, mas é basicamente nesse catálogo aqui que vocês estão vendo. Vou fechar. Esse catálogo, gente, é um catálogo que vocês têm disponível. É um catálogo que vocês vão ver todas as áreas aqui de atuação da Mais A, independente se vocês são da área de exatas ou ainda se vocês são de alguma outra área. Então, caso vocês queiram, por exemplo, buscar laboratórios, percebam que quando vocês acessam aqui, eu tenho módulos e eu tenho objetos. Para buscar aqui laboratórios virtuais, vocês podem clicar e podem aqui em cima, caso vocês queiram refinar a busca, por duas formas, tá? Vocês podem usar por busca por inteligência artificial. Eu gosto muito de trazer essa informação, porque vocês podem pegar as ementas de vocês. O que é? A nossa disciplina, cada uma delas tem suas ementas. Então, vocês podem fazer a busca aqui no sistema e eles vão retornar objetos, tanto laboratórios quanto ainda unidades de aprendizagem, bem de acordo com o que a gente precisa, a partir do que a nossa ementa está pedindo. Eu vou pegar aqui uma ementa de métodos para vocês verem, ó. Vou colar aqui. A minha sugestão sempre é que a ementa, quando vocês insiram, ela precisa ter entre 100 e 600 caracteres, para a busca ser mais assertiva. Então, eu vou pesquisar.
e me trouxe um laboratório de comitê dos métodos. Clicando aqui, gente, percebam essa estrutura que eu comentei de trilha de aprendizagem lá no início. Toda estrutura, gente, de apresentação, sumário, roteiro, ela vai ser igual. Mas percebam que em cada laboratório a gente vai ter um objetivo. A gente vai ter objetivos que, quando o aluno concluir esse laboratório, é importante que ele seja capaz de, nesse caso, reconhecer o funcionamento dos métodos de machine learning, identificar o pré-processamento de textos, explicar como vários métodos podem trabalhar em conjunto e aplicar um comitê de métodos, por exemplo. Onde que o aluno pode utilizar esses conceitos, o experimento em si, o que vai consistir ele, se tem algum item de segurança, o cenário que ele vai ser trabalhado. No sumário teórico, gente, sempre vai ter aquele conceito que eu comentei. A gente não vai só colocar o experimento. A gente vai trazer toda uma contextualização, né, todo um referencial teórico e ainda bibliografia, sempre em qualquer laboratório. Então, aqui vai ter alguns conceitos que a gente está trabalhando com o aluno, as referências bibliográficas que a gente está trabalhando. Aqui no roteiro, a gente vai informar para o aluno instruções gerais, recomendações de acesso também. Inclusive, se vocês precisarem de suporte ou ainda o aluno precisar de suporte, a gente tem esses dois canais aqui. O primeiro, o canal aqui de OGTEC, vocês podem apontar a câmera do celular, que é via WhatsApp. Então, tanto professor e aluno, a gente dá suporte caso tenha alguma dúvida, algum problema aqui no laboratório. E essa central de suporte, que é o nosso central de suporte aqui da Mais A Educação. A gente vai falar toda a descrição do laboratório, todas as etapas, né, todos os itens. A avaliação de resultado, gente, sempre vai ser um item com perguntas. E essas perguntas, elas podem servir para que o aluno responda, né, e faça a entrega aqui em atividades. Essas entregas podem ser tanto formativas quanto ainda avaliativas, caso vocês queiram. Um tutorial, né? Porque se o aluno só entrar direto no experimento, talvez ele não saiba como fazer. Então, sempre no tutorial vai ter informações, instruções e imagens para que ele veja. Então, aqui ele vai conseguir acompanhar tudo, o qual é cada passo a passo do laboratório ele vai ter. E no final, avaliando os resultados, que eu comentei, que são aquele jogo conjunto de perguntas, tá? Pode ser 3, pode ser 5, né? Depende da proposta do laboratório. E elas já vêm prontinhas. No pré-teste, gente, são questões, sempre 5 questões objetivas, né? Então, ali vai ter a pergunta e uma delas vai ser a correta para que o aluno faça essa resposta. Depois, a gente vai ter o experimento em si. Eu vou fazer esse experimento junto com vocês. E depois a gente tem o pós-teste. O pós-teste também é um conjunto de 5 perguntas, sendo também somente uma de cada a correta, que o aluno faz depois que ele passa pelo experimento. E aqui a atividade, que é só um envio do arquivo das questões que o aluno respondeu para vocês. Eu vou clicar aqui no experimento, por exemplo. Vou expandir para esse de métodos. Então, aqui, por exemplo, vai ter a visualização de dados, o pré-processamento. Aqui fala da visualização dos dados, que consiste basicamente em criar uma projeção gráfico-textual. Então, aqui a gente dá OK, a gente consegue ver essa pré-visualização de dados. Aqui fala da limpeza dos dados no processo de machine learning. O processo de limpeza de dados é responsável por remover ruídos que podem atrapalhar o processo de aprendizagem. Aqui aparece a limpeza, a categoria, o texto. Então, aqui o aluno consegue observar. A remoção de stop words também, que é o processo de visualização de dados, que consiste em basicamente criar um projeto de projeção gráfica ou textual. Aí aqui tem a tokenização, bag of words, também é um processo de quebrar um texto em várias palavras. Então, aqui vai aparecer o exemplo de cada um deles. Aqui também, categoria e texto, né? Todos esses exemplos aqui. E depois aqui o processo de treino e teste consiste em dividir o conjunto de dados em 2 partes.
E aqui vai ter a divisão de dados, testes, treino. Aqui dados de treino, dados de teste, ó. Se eu começar a mover, ele vai mostrar para mim assim, ó, selecionar uma porcentagem menor que 70% dos dados para o treino pode ocasionar em underfitting, prejudicando o desempenho dos métodos ao analisar os dados. Então, aqui eu posso mover, ó. Se eu quiser colocar em 70-30 e para o próximo, ele vai me trazer o comitê de métodos. Aqui vai ter KNN, Navy Bayes, Random Forest. Se eu clicar no primeiro, ó, ele vai me dizer o método vizinho mais próximo. Trabalha de acordo com a proximidade, ou seja, eu classifico um novo objeto conforme os objetos mais próximos dele. Se eu selecionar esse aqui também, fala um pouquinho desse método. Sou considerado um método probabilístico e calcula a probabilidade de um documento pertencer a uma categoria de acordo com a ocorrência das colunas deste documento. E este, já ouviu falar da árvore de decisão, não é? Sou um método que utilizo várias árvores de decisão, selecionando-as aleatoriamente para a realização da classificação. E aqui eu vou no próximo. Ó, processo de treinamento e teste vai começar. Pode ocorrer alguns problemas, como congelamento de tela e travamento. Então, ele vai ter o processo de 1 de 3 aqui. Ó, precisão. KNN 89,52, Navy Bayes 84,83, Random Forest 86,14 e Comitê de Métodos 88,80. Tá? Na próxima tela será possível reiniciar o complemento para caso vocês queiram utilizar um outro percentual diferente daquele que eu selecionei, por exemplo, 70 e 30. Esse aqui é um exemplo de laboratório. Eu vou mostrar um outro de inteligência artificial, mas eu não vou fazer todo ele, só para que vocês saibam que a estrutura do laboratório ela é muito semelhante. Opa! Internet das coisas. Ó, entrada e saída digital, por exemplo. Percebam que toda essa estrutura, ó, objetivo, o final, esse aqui tem mais objetivos, né, que o aluno vai ser capaz de fazer, onde que ele vai utilizar os conceitos, o experimento, o sumário teórico, referencial, instruções de acesso. Aqui falo dos materiais necessários desse laboratório. O tutorial com vários e vários passos. Então, percebam que a estrutura ela é igual a todos. A diferença vai ser o objetivo e o experimento em si. Tá? Caso vocês tenham gostado desse laboratório, gente, como que vocês vão inserir no D2L? Sempre percebam que quando vocês acessarem o material, tá vendo que tem este item aqui chamado compartilhar? Compartilha. Aqui vai ter o link, eu vou copiar e agora eu vou no D2L fazer inserção. Vou selecionar aqui, vou selecionar a minha disciplina, conteúdos. Vou, por exemplo, aqui em materiais de estudo. Eu tenho aqui adicionar existente. Clico em adicionar existente, atividade em ferramenta externa. Eu vou rolar aqui embaixo, criar novo link LTI. Eu vou colar aquele link LTI que eu copiei. Eu vou colar aqui práticas de OT, que é o nome do meu laboratório. E vou clicar aqui em criar e inserir. Automaticamente, gente, o conteúdo ele já está inserido. Um ponto de atenção, aqui ele está oculto para o aluno, então a gente tem que habilitar e ficar visível. Aqui, profs, vocês vão ver que vocês têm acesso a centrais e relatórios. Essas centrais e relatórios é uma página que vocês vão ter acesso, não os alunos. Porque aqui vocês vão conseguir acompanhar aluno a aluno que entrou na sala, o percentual de progresso desse aluno também. Então, conforme o aluno vai acessando, ele vai ficar aqui disponível. E aqui tem acessar conteúdo. O acessar conteúdo é essa a imagem que o aluno vê no momento que ele está acessando o link LTI. Então, é essa primeira página, ele não visualiza. Aqui uma sugestão que eu sempre dou
no caso de LTI, sempre o ideal é abrir em nova janela. Então, vocês podem aqui nas opções, editar, exibição e conclusão, abrir em nova guia, salvar e fechar. Então, ela não vai ficar embedada, ela sempre vai abrir em uma nova aba. A gente sempre sugere que abra assim, para que o conteúdo carregue de uma forma adequada, certo? Além disso, gente, além dos laboratórios, o que que é legal que vocês vejam? Que nem aqueles objetos imersivos que eu comentei. Eu tenho tanto o item 3D quanto o vídeo 360. Este item, gente, esses dois, o ideal é que a gente não faça a busca por inteligência artificial, a gente faça a busca por palavras-chave. Então, por exemplo, aqui, acesso direto à memória. Se a gente clicar aqui, eu tenho 6 itens aqui de objetos 3D. Eu posso aumentar, vocês podem dar zoom, vocês podem mover, e sempre no objeto 3D, além do objeto, a gente vai ter um texto descritivo, né? Para que o aluno entenda sobre o que se refere esse objeto. Ó, dispositivos de entrada e saída. Se eu vier aqui, ó, no próximo, ó, controlador DMA. Então, aqui vai ter o controlador. Eu consigo dar um zoom bem detalhadamente dessa peça. Se eu for para o próximo aqui, primeira etapa, consigo ver todo esse movimento, se eu consigo dar zoom também. Segunda etapa. Terceira etapa. E aqui a quarta etapa, certo? Então, a gente consegue dar um zoom e um detalhamento. Da mesma forma que os laboratórios, gente, a gente clica aqui em compartilhar, copia o link e faz a inserção no D2L. Outro item que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, arquitetura de computadores, que eu falei lá no início. Vou colocar aqui. Ó, evolução da arquitetura de computadores. Como é que eram os computadores antes? Então, aqui é um objeto 3D, ó, que fala de toda a evolução, né? Por exemplo, o ábaco mesopotâmico. Aqui um consegue dar um zoom, fala de forma breve sobre o ábaco. Aqui, por exemplo, a gente tem a máquina de Pascal. O próximo aqui, roda dentada máquina de Pascal. Consigo dar um zoom bem como é que era esse computador. A máquina tabuladora. ENIAC. Atlas Computer. Então, aqui. IBM 5100. Apple II. IBM Personal Computer. PC tradicional dos anos 90. O notebook. O desktop. E aqui o smartphone, né? Então, aqui vai ser toda a evolução. E caso vocês queiram usar, podem clicar em compartilhar, copiar o link e fazer a inserção lá no D2L. E uma coisa legal que a gente também tem, pessoal, é o quê? Os objetos 3D, a gente tem algumas unidades de aprendizagem, que são as unidades imersivas, que a gente já sugeriu algumas, a gente já acoplou dentro dessas unidades, dentro dessas trilhas, algum objeto imersivo. Por exemplo, a gente tem aqui a trilha de evolução da arquitetura de computadores. Percebam que toda essa trilha, apresentação, desafio, infográfico, conteúdo do livro, dica do professor, exercícios na prática, saiba mais, toda a estrutura ela é semelhante às unidades de aprendizagem, tá? Vocês conseguem ver aqui a apresentação com os objetivos, o desafio, o infográfico, e percebam que aqui no infográfico, ó, eu tenho aquele objeto 3D. Então,
aquele objeto 3D, ao invés de a gente já complementar naquele material que a gente já fez, a gente já colocou na unidade de aprendizagem. E isso é uma coisa que vocês também podem fazer. Daqui a pouco vocês estão vendo unidade de aprendizagem e vocês querem complementar com algum objeto 3D, algum vídeo 360. Vocês podem colocar a unidade de aprendizagem lá no D2L e colocar um objeto 3D de forma adicional lá na trilha do aluno. Conteúdo do livro, dica do professor, os exercícios, o item na prática e o item aqui, saiba mais. Da mesma forma, gente, ó, a gente copia, compartilha e a gente faz a inserção aqui no adicionário existente, no D2L, certo?